Olá, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal. Quando eu tive a ideia de fazer alguns vídeos sobre os projetos complementares para a instalação de água, esgotamento sanitário, elétrica e como reconhecer um bom projeto, não tinha a intenção de falar sobre projeto estrutural. Porque é uma matéria que realmente envolve muita técnica, experiência e bom senso. E sei que tem certas pessoas que só porque vê um vídeo na internet já se acha que entende de engenharia de estruturas. Mas devido a constatações de erros de execução e projeto em estrutura de concreto armado e a angústia que isso causa nos moradores, resolvi falar um pouco sobre este assunto. Um projeto de estrutura mal especificado ou executado pode, além de causar o colapso total da estrutura, provocar o surgimento constante de fissuras e trincas que tiram a paz dos moradores e a falta de confiança na estabilidade da edificação. Em minhas atividades como vistoriador, a constatação de erros são recorrentes e os desabamentos só não são mais constantes porque temos uma padroeira, a Nossa Senhora de Concreto Armado, porque só isso explica como muitas obras ficam de pé. Eu vou expor aqui alguns erros de concepção de estrutura que poderiam ser evitados contratando um profissional qualificado. Eu vou usar o programa CIPECAD como base didática. E mais uma vez, este vídeo não é um curso de estrutura e nem de CIPECAD. Vamos lá para a tela do computador? Vamos lá, gente. Eu peguei um exemplo aqui de uma casa de vila, tá? De um cliente que eu tenho a estrutura calculada. É uma casa pequena, tem pouco mais de 120 metros quadrados. Ela tem algumas características que vão exemplificar bem o que eu quero mostrar em relação a problemas de estrutura. Então ela tem uma escada aqui que o patamar se projeta para fora, né, da face da casa. Então é sala, cozinha, sala de jantar, sala de estar, cozinha e um escritório e 2 quartos, sendo um suíte na parte de cima. Então vamos lá. Esse aqui então é a nossa estrutura da casa, tá vendo? Tem aqui o patamar da escada projetado para fora. Então ela tem as seguintes características, tá vendo? Aqui nessa região aqui é uma sala e aqui também uma sala de estar, tá? Então eu não tenho um pilar aqui no meio. Foi uma exigência do arquiteto, no caso eu mesmo. Então não tenho aqui, o arquiteto não quer deixar botar um pilar aqui no meio, ele quer esse vão aqui livre, tá? E aqui também é tudo uma parede cega, então eu não posso colocar a viga de topo para dentro, como está essa daqui, tá vendo? Essa daqui tem uma parede que é do escritório, então o pilar está embutido dentro da parede. Ele está de topo para dentro da estrutura, porque é a posição de maior rigidez, né, para evitar esse momento aqui que puxa a estrutura para o centro, né, da edificação. Eu não posso, porque aí vai ficar o pilar aparente e o arquiteto não quer. Então isso já causa alguns problemas. Então você pode ver lá, tem aqui as sapatas centralizadas, tá? E as sapatas excêntricas. Você vê no tamanho dessa sapata aqui como ela ficou, tá? Não só pela carga que está aqui, né, mas também pela posição desfavorável desse pilar. E como que a gente pode melhorar o tamanho dessas sapatas, né? Uma técnica é aumentar a projeção dessa coluna da fundação, tá? Ou seja, aumentar
essa seçãozinha aqui, ó, torná-la mais comprida, mais larga para dentro da estrutura, tá? Forçando que a minha sapata fique mais larga. Como é que vai fazer isso? Então nós vamos aqui passar aqui para edição de pilar, editar pilar. Então nós vamos passar aqui de 26 para 50, tá? Vou botar um número aqui. Isso aí a gente vai ensaiando, vai vendo e vai vendo qual é a melhor situação, tá? Passei para 50. Tá? Vou botar um pouco menos, vou botar aqui para 40. Bom, agora vamos calcular o nosso projeto. Primeiro deixa eu ver aqui qual é as dimensões, né, para a gente poder comparar. Então é 90 por 1,75. Então memoriza esses valores, 90 por 1,75, tá? Vamos calcular a estrutura. Então calculamos a estrutura. Veja que já temos aqui uma situação, né? Bem menor. Então vamos lá, fundação. Olha, 75 por 125. Então já deu uma diminuída no nosso pilar. Por que é importante que os pilares não fiquem muito largos, né? Por isso aumenta o bulbo de pressão no solo. E isso é uma coisa que eu vou explicar daqui a pouco, tá? Ele está aqui em vermelho porque já temos um problema para resolver, né? De repente ele já ficou pequeno. A gente vai mexer, pode mexer, diminuir mais um pouquinho, que não tem necessidade de ser tão pequeno. Se ele seja compatível com as outras sapatas, é o suficiente. Nesse caso aqui, como é que a gente poderia diminuir? Não tem jeito, eu não tenho como aumentar essa lateral aqui do pilar, porque ele está de topo, né? Então aqui a única solução seria uma viga de equilíbrio, tá? Então colocaria aqui uma viga de equilíbrio, ou seja, para evitar, ele vai diminuir a sapata e ela não vai tender a girar por causa que ela está presa nessa daqui, tá? Ela está se apoiando nessa daqui. Vamos fazer um cálculo. Deixa eu diminuir um pouquinho esse pilar. Tá para 35. Vamos calcular a estrutura. Então, terminamos aqui o cálculo. Pode ver aqui que não houve uma menção de erro. Então tá aqui, ó, a nossa estrutura calculada. Veja como diminuiu, né? A gente pode trabalhar mais para equalizar melhor essa situação aqui? Pode. Mas essas são as soluções que eu quero mostrar, que de aumentar a largura do pilar para diminuir a sapata excêntrica, como a utilização de viga de equilíbrio, são recursos que eu não vejo normalmente sendo feito em projetos, em execuções de estruturas de edificações colado à divisa. Geralmente o profissional calcula da mesma forma que ele calculou a distribuição de tensão no solo para viga centrada, ele usa para viga excêntrica. Isso é um erro clássico, não? E por que isso acontece? Por que esse cálculo é diferenciado? É diferenciado da seguinte forma: quando eu tenho um pilar, né, centralizado, a distribuição de carga no solo é igual a todos os lados, tá? Quando eu tenho uma viga excêntrica,
Ou o que acontece? A distribuição de carga não fica centralizada, ela fica mais concentrada nesta região aqui, ó, e tendendo a sapata a girar. Então existe um esforço aqui, um momento aqui nessa união em que essa estrutura não foi projetada para suportar, tá? Então o que muitas vezes que acontece é o fissuramento da base do pilar, né? Os pilares de divisa. Geralmente eles sofrem mais por causa desse esforço aqui, ó. Então o que a gente faz? Quais são as duas soluções? Ou a gente prolonga muito o tamanho da sapata, que foi o que o CPK fez, né? A sapata fica muito grande para tentar puxar esse centro de equilíbrio mais para o meio da sapata, né? Ou a gente cria uma viga de equilíbrio, né? Para poder que essa sapata excêntrica volte a ter um equilíbrio melhor na distribuição de cargas, tá bom? E o que eu falei sobre o bulbo de tensão, né? Ou bulbo de pressão, quando a gente tem, né, o carregamento, né, você tem, né, o solo recebe uma tensão, é criado um bulbo de tensão, tá vendo? E o que acontece? Muita gente escava, né, tira a parte de terra orgânica, cava 1,5 m e vê que o solo está firme e faz a sua sapata. Isso aí é clássico, né? Só que ele esquece que o certo é fazer o SPT do solo e ver como está o perfil do solo. Porque o que acontece? Você pode ter uma faixa, né, em que a sapata está apoiada com uma resistência boa, tá? Mas logo abaixo o solo pode se enfraquecer. E a pessoa esquece que é criado esse bulbo de pressão, tá? Esse bulbo de pressão, ele vem se desgastando, a tensão vem sendo reduzida ao longo da profundidade, com essa tendência aqui, ó, 80%, 50%, 20%, 10% da tensão. Então o que acontece? Quando eu chego aqui em 20% da tensão, o solo é fraco, a minha tendência é essa estrutura não suportar, ela recalcar, entendeu? Então como é que se calcula a profundidade desse bulbo, tá? 3 vezes a largura menor da sapata. Então se você tem uma sapata ali com uma largura de 90 centímetros, então essa profundidade aqui 3 vezes 7 é 29. Então você tem 2,70 metros de profundidade. Então você tem que fazer a média dos SPTs de 3 metros de profundidade e ver se está dentro da resistência mínima que você calculou de tensão sobre o solo, né? Aí a pessoa pode perguntar assim, mas porque, se o solo é tão firme, por que eu não posso colocar logo abaixo da retirada do solo orgânico, não? Eu tirei o solo orgânico, senti que o solo está firme, isso é clássico, né? Eu senti que o solo está firme. Dá até nervoso de ouvir uma coisa dessa. Então o que acontece? Quando você coloca a sapata apoiada simplesmente como se fosse um radier, né? Só que o radier tem uma dimensão muito maior, você tem essa linha de corte, né? Essa linha de cisalhamento do solo. Então o solo tende a suspender e a sapata se aprofundar. Por que você no mínimo tem que aprofundar 1,5 m? Para você ter peso aqui em cima, né? E esse solo não subir, né? Por essa linha de ruptura do solo, né? Quando você força muito o solo, ela rompe nessa linha aqui e suspende, e a sapata então recalca. Por isso que você tem que ter pelo menos, no mínimo, 1,5 m de peso de solo em cima da sapata, em cima dessa região do solo, não? Então isso são observações que muitas pessoas não têm noção disso, não?
Então nós temos aqui então nossa pata calculada, né? Como eu falei, eu poderia melhorar isso aqui? Poderia. Por exemplo, aumentando mais um pouco a largura desse pilar. E aí eu vou fazendo ensaios, né? Da melhor forma, melhor custo-benefício. Tá? Isso aqui em amarelo são as cargas de parede. Então tudo em amarelo aqui vão levar paredes. Né? Aqui já estou no nível do telhado. Aqui as cargas menores, porque são a carga só do telhado. E aqui eu coloquei uma carga de 1.8, né? 1.8 toneladas, que é a posição da caixa d'água. Tá bom? Então vamos ver aqui como é que ficou a nossa só de curiosidade, né? Que aí também tem outra consideração, né? Como armar o concreto, né? O que eu vejo de erros na armação da viga, do pilar, não tem conta, né? Então vamos aqui em resultados e vamos ver essa viga aqui, ó, que ela é clássica porque ela é uma viga que apoia uma outra viga, tá? Então geralmente como é que eu faço a classificação, né? Viga principal, viga secundária, né? Geralmente eu trabalho aqui com 35 centímetros, por exemplo, né? Essa aqui um pouquinho menor e essa aqui um pouquinho menor, né? E essa viga aqui, ela é uma viga só, né? Uma viga completa. E essa daqui não, são duas vigas, tá? Então, como é que eu sei isso, né? Vou botar aqui viga, unir viga. Essa viga aqui tá unida, tá vendo? Ela é uma só. E essa daqui são duas separadas, tá vendo? Essa aqui são separadas porque tem os pilares, claro, né? Agora essa aqui é uma só. Então essa aqui é uma viga principal. Como é que ela tá armada? Então vamos verificar como essa viga está armada, tá? Então, tá vendo? Essa é uma viga só. Tá? Desse pilar a esse pilar. Então tá aqui ela. Tá? Então tá aqui, ó, onde o pilar se apoia. E você vê que é o seguinte. Então essa linha aqui é a minha linha de esforço, tá? Então quanto mais essa linha se afasta desse centro, linha neutra, mais esforço eu tenho. Então eu tenho um esforço maior aqui. Tá vendo aqui que se afastou, tanto faz para cima ou para baixo, é a mesma coisa. Aqui são aumento de esforço, aqui um aumento de esforço. Aqui é um aumento de muito maior, porque aqui eu tenho uma viga apoiando. Então, por exemplo, você vê que eu vou utilizando a minha ferragem e combatendo esses esforços de acordo com o nível de esforço que a viga está sofrendo. Então, por exemplo, neste ponto aqui, onde o esforço é maior, eu já combato com ferro de 12, tá vendo? 12.5. Ok? Esse aqui é o ponto 8, é o de baixo, tá vendo? E a parte de cima. Pilar, vamos ver, dar uma olhada num pilar. Tá aqui meu pilar, tá? A estrutura está escondida no concreto. Vamos tirar aqui o concreto e ver como está armado o meu pilar, tá vendo? Tá vendo como a seção, a quantidade de aço que eu utilizo vai aumentando de acordo com a minha carga, ok? Uma coisa que eu vejo muito é o seguinte, é o aço na linha neutra. Isso é clássico. O pedreiro adora botar isso. Ferro na linha neutra não serve para nada, só para gastar dinheiro, tá? O aço trabalha exclusivamente na parte de baixo e alguma coisa ele colabora na parte de cima, somente quando ele está apoiado, né? Porque tem um esforço aqui, principalmente esforço cortante, aumenta muito nesses pontos. Então a parte de cima também é importante.
Mas o ferro, o trabalho do ferro ou é na parte de baixo ou é na parte de cima, nunca na linha neutra. E as sapatas, como é que fica? Aqui eu projeto a sapata. E aquele como fica, né? Eu apaguei a concreto. Deixa eu ligar aqui o concreto para você dar uma olhadinha. Aqui é como é armada a minha sapata, tá vendo? No caso aqui é a excêntrica e a centralizada. Ok? Enfim, espero que com este vídeo eu consiga conscientizar as pessoas da complexidade de se projetar e executar um projeto de estrutura de concreto armado. Ok? Meu nome é José Carlos Moraes, sou arquiteto, pós-graduado em Engenharia de Estruturas. Até a próxima!